Muito bem, pessoal. Então vamos falar aí da análise forense de pacotes, né? Análise de rede, análise de tráfego. Vamos utilizar aí o famoso e conhecido Wireshark. E aí, para fazer isso, nós temos um cenário, né? Um cenário no qual um determinado usuário, por repetidas vezes, apresentou ocorrência de vírus e problemas com o funcionamento da sua máquina. Quem não conhece esse cenário aí, né? Um mesmo usuário, de forma recorrente, está com problemas na máquina, formatando, e aí se quer saber e compreender o que está acontecendo. Né? No intuito de monitorar e compreender o comportamento ou motivos que estavam levando a esses problemas, a equipe de segurança do local onde ele trabalha colocou, então, todo o tráfego e ações desse usuário em observação, incluindo a captura de pacotes. Então, nós estamos partindo de uma situação onde esses dados foram capturados justamente porque eram objeto de alguma suspeita ou análise, né? Por isso, nós estamos fazendo essa análise em cima desse conjunto de pacotes, já que não haveria aí justificativa e nem espaço que aguente capturar todo o tráfego de pacotes na rede e manter todo ele armazenado por um tempo indefinido. Então, é uma situação específica onde um determinado usuário está sob análise aí. Esse é o cenário que a gente está utilizando como referência para esse caso, né? Então, nós temos que a seguinte situação. No mais recente relato desse usuário, os problemas teriam começado, pelo menos o último problema, teria começado quando o usuário clicou no link de um e-mail, conforme print coletado pela equipe de forense. Esse aqui seria o e-mail e, então, depois dele clicar no link desse e-mail, o que de fato teria acontecido? É isso que a gente vai ver. O e-mail, é uma outra análise específica do e-mail, o cabeçalho e tal, mas nós vamos aqui já destacar uma coisa bem simples, bem rápida, né? Um e-mail escrito aqui falando de internal service, taxas e departamentos, escritórios, enfim, todo em inglês, com um link para torrinhamodas.com.br. Então, de cara, a gente já pode supor que essa mensagem aí tem alguma coisa incongruente, não é? E se ele clicou nessa mensagem, algo aconteceu a partir desse clique, e é então isso que a gente pretende investigar. Então, para poder avaliar o que aconteceu, nós trouxemos aqui o Wireshark com os pacotes capturados no período em que ele disse ter feito esta ação, né? No intervalo de tempo aí em que ele disse ter recebido e feito esta ação. E a primeira coisa que a gente pode ver e confirmar é que, de fato, ele clicou naquela URL. Como que a gente vê isso? Existe uma consulta de DNS para torrinhamodas.com.br, tendo a resposta sido feita pelo servidor de DNS da rede, que no caso aqui era o 10.3.3.1, em resposta para a máquina do cliente nessa linha, que era 10.3.3.101. Então, na primeira linha, a consulta da máquina do cliente para o servidor e a resposta do servidor para a máquina do cliente para essa consulta de Torrinha Modas, que nos trouxe, então, dois endereços como resposta. E, na sequência, a gente vê que essa consulta foi feita, como era de se esperar, para uma conexão com esse site. E aí a gente vê aqui o three-way handshake, a conexão do TCP, com as primitivas, né, de SYN, estabelecendo a conexão do cliente para o Torrinha Modas, o SYNAC do Torrinha Modas para o cliente, e no final o ACK do cliente para o endereço IP do Torrinha Modas, fechando então a minha conexão. Na sequência da análise, então, após essa conexão, a gente pode ver aqui um acesso à página, não é? Ou ao caminho plugin roupas index desse endereço. E logo após o acesso a esse página do WordPress aqui da Torrinha Modas, né, a gente vê que era um conteúdo do próprio WordPress, existe uma outra consulta de DNS para um site pkgtapang.com, não é? E aqui a resposta do DNS,
com quem o usuário, então, passaria a se comunicar na sequência aí desse tráfego. A questão começa a ficar interessante, ou a questão começa a pegar fogo, porque depois que ele acessa esse site, uma sequência de comportamentos suspeitos ocorre. Né? Já não bastasse a mensagem e esse tráfego aí, a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Deixa eu só ajustar aqui a tela do Wireshark para a gente ter alguma visão melhor de algumas coisas que nos interessam. Né? Vou botar aqui o nome dos hosts, quando a gente precisar a gente abre mais. Protocolo, portas de comunicação. Muito bem. E aí, falando aqui depois da resposta do DNS do PKG Tapang, o que acontece? Existe um outro acesso nesse mesmo local, no PKG Tapang, para baixar uma planilha que é textdivision.xls.zip. Ocorre, porém, aí que ao examinar esse arquivo, a gente vê, na verdade, que ele é um conteúdo de um JavaScript, que esse artifício de colocar o xls.zip aí foi utilizado, na verdade, só para entregar esse conteúdo de um JavaScript provavelmente malicioso, que é como a gente vai ver na sequência aqui. A partir desse momento, a gente supõe, então, que o usuário tenha efetivamente não só clicado naquele link e baixado o arquivo, como aberto aquele arquivo. Né? E aí, ao abrir aquele arquivo, ele tenha feito na sequência do tráfego aqui uma conexão com essa outra URL, Patriot Pipe Service, que aí sim baixa um winScreenSaver.exe. Opa, pegou, não é? Então, toda essa atividade aí até agora foi só para fazer a entrega desse arquivo winScreenSaver.exe. Ou seja, o JavaScript era um downloader. O objetivo dele era só, na verdade, possibilitar aí o efetivo download desse winScreenSaver.exe, que é efetivamente o código malicioso. Na sequência desse tráfego, a gente vê uma troca grande aí de pacotes, não é? De modo que fica até bastante complicado analisar. E aí a gente vai recorrer a um filtrozinho aqui para compreender ou tentar compreender melhor esse comportamento aqui de tráfego. Nós vamos tentar filtrar aqui somente as conexões ou requisições HTTP e o SSL. Quando a gente faz isso, a gente consegue até visualizar melhor aquele início do tráfego que a gente falou, do Torrinha Modas, provavelmente redirecionando ele aí para o PKG Tapang, onde ele baixou o nosso arquivo XLS, que era o JavaScript, e depois o winScreenSaver dentro do Patriot Pipe Service, né? E depois desses 3 passos, ele começa a trocar vários pacotes aí criptografados com endereços diversos, com supostamente alguns endereços aleatórios, né? Avaliando, a gente consegue ver aqui até um tráfego como ORL na Rússia, enfim, uma sequência aqui de conexões criptografadas com endereços aleatórios. Aí vale destacar o seguinte, essa porta 9001 aqui é muitas vezes utilizada para navegação por meio do uso do Tor, né? Então é um indício de uma conexão criptografada que possivelmente está tentando chegar aí na Deep Web ou alguma coisa na tentativa de estabelecer um comando e controle, enfim. A própria máquina do usuário é que está agora saindo ou fornecendo, no sentido do usuário para outras máquinas da rede, conexões suspeitas, em função dos passos anteriores, do comportamento e ações anteriores que ele fez aí. Então, nós temos agora aqui, indícios de conexão com a Deep Web partindo da máquina desse usuário. Rolando um pouco mais aqui para baixo, a gente consegue ver também uma sequência bastante interessante de pedidos de conexão.
a máquina do usuário começa a tentar se conectar ou falar de modo sequencial aqui, quase que numa força bruta, com vários endereços diferentes, todos eles tipicamente de WordPress e na página de login, né? O que sugere para a gente aí que esse malware que a gente está analisando aí estaria tentando ou quebrar esse login por força bruta para invadir essa página ou para possivelmente aí espalhar-se também de outras maneiras. O que eu quero dizer? A gente queria observar aqui, tem que observar que todo esse comportamento começou numa página lá em cima, que era também o WordPress. Então, de duas uma, ou o interesse nessa sequência de conexões é hackear esse site, né? Ou simplesmente colocar lá dentro a própria ferramenta, do mesmo modo como possivelmente ela foi colocada aqui no Torrinha Modas, no index lá do Torrinha Modas. Então, essa tentativa aqui pode ser aí um indício do malware procurando outros lugares para se hospedar e se multiplicar. E aí ele vai aí tentando várias URLs, todas elas de páginas do WordPress, na página de login ou na página principal aí de login. Se a gente pegar uma dessas tentativas aqui, né, nas páginas do WordPress e seguir aí o TCP, a gente consegue ver detalhes aí do que na verdade está acontecendo nessa troca de pacotes, né? Então vamos buscar uma aqui, quer ver? Ó? Vamos escolher uma aleatoriamente, se a gente não conseguir ver, a gente vai procurando. Então vamos ver aqui, ó. Smart In, Follow, TCP Stream. Vamos abrir esse TCP aqui. Então a gente vê que começou numa tentativa lá de acesso à página de login, voltou, está em azul em resposta, né? O que provavelmente aqui é a apresentação, o próprio formulário lá da página. Só que nessa conexão eu não consegui ver o que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver aqui em outra tentativa. Deixa eu tirar esse filtro aqui, vamos aplicar um outro filtro. Novamente. Aplicou o filtro. Vamos lá, aplicou o filtro. Vamos tentar essa página aqui, ó. Brand Home. Follow TCP Stream. Aqui também não está dando. Então vamos aqui. Follow TCP Stream. A gente abriu todos os detalhes aí, né? Lembrando que o que está em vermelho é o que foi enviado para o servidor e o que está em azul é a resposta que foi enviada de volta para a máquina do usuário, né? Então começa aqui tentando acessar lá a página do WordPress aí de login do usuário. Tem uma primeira troca de dados, provavelmente aqui está devolvendo o formulário de login para ele, né? E aí, em algum momento, olha só o que a máquina desse usuário que está sob investigação começa a fazer. Envia para esse site absolutamente desconhecido, que a gente não sabe o que é, mas agora compreende alguma coisa, já que tem uma sucessão de tentativas aí de acesso às páginas de login do WordPress, né? Envia um username admin, um password 7895123 e mais alguns parâmetros aqui de logon. E aí é interessante a gente ver que essa mesma sequência, esses mesmos comandos também aparecem nas tentativas de login com outras páginas, né? O que nos sugere que isso é um comportamento padrão aí do script de tentativa de acesso.